Hoje é domingo, dia 18 de junho de 2023. Eu sou o Padre Júnior Pereira e estamos começando a nossa Academia Espiritual. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria, Mãe da Misericórdia. Estamos no 11º domingo do tempo comum. Deus está constantemente presente no mundo e quer oferecer aos homens a cada passo a sua vida e a sua salvação. Começa agora a Academia Espiritual, a Palavra de Deus fortalecendo a musculatura da nossa alma. Comunicando, Padre Júnior Pereira. O texto do Evangelho para nossa meditação neste 11º domingo do tempo comum é de Mateus, no capítulo 9, versículos 36 ao versículo 8 do capítulo 10. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam cansadas e abatidas, como ovelhas que não têm pastor. Então disse a seus discípulos: A messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita. Jesus chamou os 12 discípulos e deu-lhes poder para expulsarem os espíritos maus e para curarem todo tipo de doença e enfermidade. Estes são os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro, Simão Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João, Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o cobrador de impostos, Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu, Simão, o zelota, e Judas Iscariotes, que foi o traidor de Jesus. Jesus enviou estes 12 com as seguintes recomendações: Não deveis ir aonde moram os pagãos, nem entrar nas cidades dos samaritanos. Ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Em vosso caminho anunciai: o reino dos céus está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça deveis dar. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. No Evangelho, encontramos o discurso da missão. E então é apresentada uma catequese sobre a escolha, o chamamento e o envio dos 12. É assim que Mateus então pretende, com esse discurso da missão de Jesus, apresentar tal catequese que fala como é que se deu a escolha, o chamamento e o envio desses 12 para anunciar o reino. A missão a qual Deus chama os discípulos é uma expressão da solicitude de Deus que quer oferecer a salvação. Portanto, os discípulos de ontem e de hoje, todos demonstram ou expressam para o mundo essa solicitude de Deus que quer oferecer a salvação. No contexto do Evangelho aqui, os discípulos são enviados apenas às ovelhas perdidas de Israel. É a primeira experiência missionária. Depois é que Jesus vai abrindo o espaço para a missão alargar, até que, depois da sua subida aos céus, os próprios discípulos serão enviados ao mundo inteiro para anunciar o Evangelho. Vendo as multidões cansadas e abatidas, Jesus constata a vastidão do trabalho de evangelização que era necessário fazer. Deus já havia preparado um terreno. A semente da fé estaria no coração, mas precisava dos discípulos
como precisa de nós para trabalhar nessa messe, para fazer frutificar e colher os frutos desta messe, deste campo de Deus. Portanto, a missão não termina, ela é urgente para todos nós. Na liturgia de hoje, então, se reforça para nós que Deus escolheu um povo. Lá no Antigo Testamento, a primeira leitura, inclusive, da missa de hoje vai falar disso. Um povo que devia ser luz para as nações, que tinha uma missão. Essa missão é ser instrumento, veículo da eleição para todos os povos, não é para si mesmo, para ficar fechado em si mesmo. E tendo recebido essa graça, gratuitamente deveria dar ou se dar para os outros. Assim é que Jesus resume isso na missão que faz, que envia os discípulos, né? É revelar, ser instrumento da eleição que Deus faz para com todos os povos e, tendo recebido na graça, dar-se para que os outros também experimentem a graça. Frei Raniero Cantalamessa chama a atenção sobre este texto dizendo assim: nós cristãos, todos nós, somos aliados de Deus, não contra os homens, mas a favor deles, procurando fazer chegar a todos a salvação. E é muito interessante a gente meditar sobre essa fala, porque às vezes a gente pode pensar, eu sou de Deus, eu já tenho fé, vivo o evangelho, quero viver, aquele outro lá não presta, aquele outro lá vai ser condenado. Não, nossa missão é ser instrumento de Deus, não é ser contra os homens, mas a favor dos homens para que todos possam chegar à salvação. Claro, ser a favor dos homens não é ser a favor da maldade, de tudo que é contra o evangelho, mas é favorecer para que o evangelho da salvação chegue a todos. Nosso Senhor no evangelho chama a atenção também dos discípulos. De graça recebestes, de graça dai. Devemos difundir a experiência da nossa fé, da esperança, da experiência do amor de Deus que fizemos. Se nós recebemos a graça de Deus, se nós cremos e descobrimos a grandeza de ter fé, nós precisamos também oferecer isso. Nós precisamos fazer com que o mundo, com que as pessoas experimentem a fé, vivam a esperança, a experiência do amor de Deus. Mas nosso Senhor ensina igualmente, para que haja operários na messe, é necessário rezar, pedir ao dono da messe. Aqui vale a pena não só a oração cotidiana que nós fazemos, mas também uma oração bem decidida em favor desta messe do Senhor, para que o Senhor mande operários. E pedir para que o Senhor mande operários não é só mandar padres, freiras, bispos para a igreja, mas é que todo batizado possa assumir a sua missão. Devemos orar para que Deus desperte almas com o desejo e o compromisso na tarefa da salvação. Estamos no 3º ano vocacional, então convido você hoje, neste domingo, a rezar comigo a oração vocacional. Jesus, Mestre Divino, que chamastes os apóstolos para vos seguirem, continuai a passar pelos nossos caminhos, pelas nossas famílias, pelas nossas escolas, e continuai a repetir o convite a muitos de nossos jovens. Dai coragem às pessoas convidadas, dai força para que vos sejam fiéis como apóstolos leigos, como sacerdotes, como religiosos e religiosas, para o bem do povo de Deus e de toda a humanidade. Amém. E agora, a bênção de Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele esteja acima para abençoar, atrás para guardar, à frente para guiar, ao lado para acompanhar.
que Ele volte o seu rosto e dê sua paz e sua bênção, que ela desça abundantemente. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.